Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou professor de Educação Física da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Nesse bimestre, nós vamos falar sobre jogos populares, jogos de tabuleiro, esportes populares no Brasil e aprender um pouco mais sobre habilidades táticas e técnicas nos esportes coletivos. Os jogos populares são aqueles jogos praticados na rua, onde os seus elementos podem ser alterados e decididos por vocês, pelos próprios jogadores, como, por exemplo, flexibilidade e criação nas regras, não precisa de recursos mais sofisticados, caros ou industrializados para ser praticado, pois sua origem está na nossa cultura popular. Sua prática é realizada em convívio harmonioso, de forma livre, espontânea e prazerosa, sendo uma manifestação desenvolvida desde os tempos mais antigos. Através dos jogos populares, o praticante consegue ter uma melhor compreensão das relações humanas e culturais da região onde vive. Ele consegue desenvolver o espírito de colaboração e socialização. Para encerrarmos esse tema, iremos falar sobre as dificuldades que os jogos populares enfrentam para sobreviver nos dias de hoje. São elas: um aumento no número de brinquedos industrializados e de baixo custo. Temos também um apelo grande de consumo pela mídia. Presença marcante hoje de jogos eletrônicos e internet na vida das crianças. A violência urbana e um excesso de atividades extracurriculares na vida da criança. Agora, iremos falar sobre os jogos de tabuleiro. São jogos que utilizam superfícies planas e pré-marcadas, como um desenho ou marcações de acordo com as regras envolvidas em cada jogo específico. Os jogos podem ter por base só estratégia ou sorte, ou uma mistura desses dois. Os jogos de tabuleiro não são apenas uma alternativa de lazer. Sua prática incentiva a capacidade de memória, ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e abstrato. Sua prática ajuda tanto no desenvolvimento do raciocínio que o xadrez, que é um exemplo desses jogos, é matéria curricular em muitas escolas do mundo, inclusive aqui no Brasil. Você já deve ter escutado que o Brasil é a pátria de chuteiras. E isso é verdade. O Brasil é completamente apaixonado pelo futebol. É difícil você conhecer uma pessoa que não tenha um time de coração ou que nunca tenha pensado em ser um jogador ou jogadora um dia. Porém, vamos além. O Brasil é apaixonado por outros esportes também. Aqui vamos falar do futebol e de mais dois esportes coletivos que são mais praticados no Brasil. O futebol é, sem dúvida nenhuma, o esporte mais popular no Brasil e no mundo também, pois cerca de 270 milhões de pessoas participam das suas várias competições. É jogado num campo retangular, gramado, com uma baliza de cada lado. O objetivo do jogo é deslocar a bola através desse campo para colocá-la dentro do gol adversário. Apesar de sermos considerados o melhor futebol do mundo e sermos a seleção mais vencedora, o futebol não foi criado por nós, e sim pelos ingleses. O jogo moderno foi criado com a formação da The Football Association, cujas regras de 1863 são a base do desporto até hoje. No Brasil, o futebol veio através de Charles Miller, um jovem paulistano que, quando voltou da Inglaterra em 1885, trouxe 2 bolas de futebol. O futebol se tornou rapidamente uma grande paixão para os brasileiros, quase uma religião, até os dias de hoje. Vamos falar agora sobre o futsal. Ele começou a ser jogado aproximadamente em 1940 por jovens em São Paulo. Eles não encontravam um campo de futebol para jogar, então começaram a improvisar partidas nas quadras de basquete. Na época, os times tinham 5, 6 e até 7 jogadores. A principal característica do futsal é o dinamismo e a velocidade, muito maior do que a observada no futebol de campo. Atualmente, o futsal
ele é um dos 3 esportes mais populares no Brasil. Entende-se que o principal motivo para essa popularidade é a dificuldade cada vez maior de você encontrar um campo para você conseguir jogar o futebol de campo, sobretudo em grandes cidades. Inclusive, nas escolas que não têm espaço físico para um campo de futebol, o futsal aparece como uma excelente opção para ser trabalhado dentro da quadra. O voleibol, ou simplesmente o vôlei, é um esporte praticado entre 2 equipes, numa quadra retangular, aberta ou fechada, e ela é dividida por uma rede colocada horizontalmente sobre a linha central. O vôlei é jogado com uma bola e inclui diversos passes com as mãos. O objetivo principal é lançar a bola por cima da rede e fazê-la tocá-la no chão do adversário. O vôlei surgiu nos Estados Unidos em 1895. Foi criada por William Morgan. Na época, sua ideia era criar um esporte que tivesse pouco impacto e contato físico entre os seus adversários, com o intuito de evitar lesões. O vôlei é o esporte olímpico que mais nos deu medalha. Foram 23 no total. Realmente, o vôlei também é uma grande paixão dos brasileiros. Nessa aula, iremos falar sobre a importância das habilidades táticas e técnicas dentro dos esportes coletivos. As habilidades táticas são ações voltadas para o jogar coletivamente, ou seja, a capacidade de tomar decisões sobre o que fazer, levando em consideração as circunstâncias do jogo, qual a posição da bola e quais as alternativas de ação, tanto dos companheiros como dos adversários. O processo de seleção e execução da jogada mais adequada para determinada situação do jogo confere um destaque especial para as ações de movimentação e posicionamento no campo, realizadas sem a posse de bola, pois indica com clareza a habilidade do jogador para criar ou ocupar esses espaços livres. Quando tratamos de habilidades técnicas, a gente está falando da associação de movimentos maduros e refinados e de movimentos complexos e específicos, adaptados para as exigências específicas numa atividade, seja ela recreativa do seu dia a dia ou seja para a prática desportiva. Os praticantes acabam por desenvolver uma resposta motora eficaz e soluções rápidas para situações cotidianas do jogo. Então, pessoal, hoje nós vimos a importância dos jogos populares e dos jogos de tabuleiros. Vimos modalidades esportivas mais comuns no Brasil. E vimos também sobre as habilidades técnicas e táticas dentro de um esporte coletivo. Espero que vocês fiquem bem e até a nossa próxima aula. Grande abraço, pessoal!